horas, que está sendo gravado para ser transmitido agora às 8h30. Você que está acompanhando conosco essa transmissão, fique à vontade, faça parte desse momento, porque Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Amém? A igreja que está aqui presente pode dar um glória a Deus, um aleluia, para os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero chamar o presbítero Luiz para fazer essa primeira oração. Logo em seguida, a oportunidade vai estar com o presbítero José Carlos também, para nós estarmos louvando ao Senhor nessa noite. Santo Senhor, Deus querido, nós mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa. Nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer por esta oportunidade ímpar, Senhor, de poder estar aqui cultuando, Senhor, a Ti juntamente, Senhor, com os nossos irmãos. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso coração, Senhor, fortaleça-nos, Pai querido, em nome do Senhor, que a Tua presença, Pai querido, possa encher-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, Pai querido, e que em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, esse, Senhor, seja um princípio, Senhor, de coisas, Senhor, maravilhosas e grandes que Tu tens, Senhor, para fazer no meio de nós. Abençoa aqueles, Senhor, que estão em suas casas, Senhor, aos idosos, às crianças, Senhor, as pessoas que têm, Senhor, algum tipo, Senhor, Pai querido, de dificuldade na área da saúde, Senhor, que não podem estar assim participando, Senhor, segundo o decreto, mas nós queremos em nome de Jesus, Senhor, profetizar a vitória, Senhor, profetizar a bênção, Senhor, profetizar, Senhor, o fortalecimento espiritual na vida deles também, Senhor, que eles possam estar esperançosos, Senhor, orando a Ti, intercedendo a Ti, Senhor, para que este, Pai querido, em nome de Jesus, momento passe, Senhor, e que possamos juntamente, Senhor, com eles, Senhor, neste lugar, Senhor, dentro desta cidade, nesta comunidade, Senhor, louvando-Te, bendizendo e dizendo que só o Senhor é bom, que só o Senhor que nos faz habitar, Senhor, Pai querido, em lugar seguro, Senhor, nos leva, Senhor, a pastagem, Senhor, Pai querido, a águas tranquilas, Senhor, nos dá um alimento puro, Senhor, e nos dá a esperança de morar com Ele no céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, abençoa os louvores, abençoa a palavra e tudo que for feito, Senhor, que seja para a glória e louvor do Teu santo e adorado nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu vou tirar rapidamente. Me sinto meio sufocado, amém? Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom. A palavra do Senhor diz: tudo que tem fôlego, louve e exalte ao Senhor. Deus é um Deus tremendo. Hoje eu cheguei do trabalho, aí eu liguei a televisão e fui ver algo lá muito interessante a respeito da história do povo de Israel. E para não tomar muito tempo, quando Elias estava naquela movimentação de poder, ele foi para o deserto. E ali Jezabel mandou por 3 vezes um grupo de pessoas ir buscar ele. O primeiro grupo foi, caiu fogo do céu. O segundo grupo foi, fogo caiu do céu. Mas o terceiro grupo, o responsável deste grupo já chegou de joelho, pedindo: tende misericórdia de nós. E a palavra do Senhor nos faz lembrar que Deus, Ele abate os soberbos, porém dá graça aos humildes. E é esse Deus que nós estamos cultuando aqui nesta noite. Eu queria te convidar a adorar comigo a esse grande e glorioso Deus, com aquele hino: te exaltamos ao Senhor. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo
vitória em nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos ao Cordeiro e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará? Quem impedirá? Quem impedirá teu? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, para terminar, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, que desce como fogo,
Vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adoro ao Deus da minha, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como em vez, oh, vem e enche-me de quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse teu complexo inferior, dizendo que às vezes que não é. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, quero que vá. Tão importante. Chega de ficar dizendo que às vezes
eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido e desprendível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus, nessa noite você pode sentir o amor e a presença do Espírito Santo de Deus, querido. O Espírito Santo que diz para você: você tem valor, você é meu filho, você é minha filha, eu paguei um alto preço sobre a tua vida, querido. E Deus, Ele tem sido conosco, Ele tem sido fiel, Ele tem nos sustentado. E que nessa noite você possa reconhecer o valor que você tem, porque Ele pagou caríssimo pela nossa vida, Ele pagou muito caro pelas nossas vidas. Foi com seu próprio sangue, Ele foi à cruz, meus irmãos. E o Senhor nessa noite, Ele nos convida a nos voltar para Ele, a irmos para a sua presença, a irmos para os seus pés. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar adorando. Quero chamar aqui a nossa irmã Rosemary. Nós vamos adorar agora através das nossas ofertas. Se você trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, pegue. Vamos adorar ao Senhor através dos dízimos, das ofertas, com o coração grato por tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Os tempos são de crise, mas nós temos visto a provisão, amém, irmãos? É a fidelidade do Senhor para com o seu povo. Eu creio que não tem sido diferente na sua vida, que está em casa, conosco que está aqui. Deus é aquele que tem aberto a porta em meio às situações adversas que temos passado. Não é, irmãos? E Deus tem nos sustentado, glória a Deus por isso. Nós queremos fazer um agradecimento especial a todos os karnecistas, irmãos, todos aqueles que têm contribuído com missões. Mesmo, né, nesse período de 90 dias, né, sem culto praticamente, né, os irmãos karnecistas têm sido fiel com a obra missionária, e dessa maneira nós temos podido, né, enviar algum recurso para aqueles projetos que nós apoiamos. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm trago o seu carnê, deixado na casa da nossa tesoureira, Martinha, e tem buscado de alguma maneira, né, também está suprindo as necessidades da igreja. Então você que tem sido ofertante, dizimista e contribuinte, né, na obra missionária, que Deus possa te prosperar ainda mais. Amém, meu querido, minha querida? Em nome de Jesus, que Deus possa recompensar a tua vida de forma poderosa. Quero chamar aqui o nosso presbítero Valdir. Amém? Ele vai estar fazendo a oração para consagrar as ofertas ao Senhor. Vem cá, presbítero, em nome de Jesus. Ele vai estar fazendo essa oferta, a oração, para que a gente possa consagrar as nossas ofertas ao Senhor nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nesta noite, meu Pai, porque é noite de privilégio e noite, meu Pai, de oportunidade, meu Pai, de estar aqui na tua casa para prestar esse culto de louvor, de adoração e de gratidão ao teu nome, Jesus. E nós te louvamos, meu Pai, nós te glorificamos porque o nosso espírito, a nossa alma, que tem sede de ti, Senhor, ele se alegra, meu Deus, quando nós podemos unir, meu Pai, na tua presença, Senhor, para te louvar, te glorificar e dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor quem faz nos habitar em segurança. Só o Senhor que pode nos dar uma vida feliz e vencedora e vitoriosa para a honra e a glória do teu nome. E em ti, Jesus, nós somos muito mais do que vencedor, porque a tua palavra nos garante que a vitória é nossa. E por isso estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te exaltar, Senhor Jesus Cristo,
Salve os irmãos com a parte do Senhor. Eu vou tirar a máscara, porque para cantar tem que ser aqui sem a máscara, né? Mas os irmãos aqui é com a máscara, né, irmão? Que a gente está, porque temos que nos cuidar. E vamos estar louvando o nome do Senhor. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Oh, o crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será eternamente. Chora que o Senhor responde. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Nessa noite o Espírito Santo de Deus está disposto a responder as nossas orações, amém? Você possa sentir essa presença tão preciosa, irmãos. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele quer nos convidar
a nos voltar para Ele, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, também para ouvir a sua voz nessa noite por meio da sua palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos, mas permaneça ligado nessa mesma atmosfera, né? Vamos reter a presença, amém, irmãos? Então vamos deixar que a presença escape, né? Nos escape nessa noite, porque o Senhor está neste lugar, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Capítulo 11, a partir do versículo 9. Irmãos, vocês sabem que esse culto aqui hoje, né, é um culto, nós separamos a igreja em 2 grupos, né? Então hoje seria um culto onde os adultos estariam participando, né? E a maioria aqui são adultos. Mas, embora sejam adultos, são jovens, amém? Sem querer constranger, qual é a pessoa mais velha que tem aqui hoje, irmãos? Qual seria, assim, aqui, agora? Qual seria a pessoa mais velha? Sem querer apontar os irmãos. Só para a gente saber. Hein? Quem é? O irmão está dizendo que é Aparecida. Aparecida, quantos anos você tem? 56? É jovem. Tem alguém mais velha do que ela? E tem. O Valdir tem quantos anos, Valdir? 68? 58. 58. Então, irmãos, olha só. Então, na verdade, aqui, a gente não tem nenhum ancião, né? A Aparecida está ali, os cabelos dela pretinhos, né? E o Valdir também. Então, aqui não tem nenhum. Aliás, o pastor, nesse requisito, está ganhando, né? De muita gente aí. Mas nós entendemos o seguinte, irmãos, que hoje esse culto é para os adultos, mas a nossa igreja, o percentual da nossa igreja é a maioria jovens. E nós temos aqui homens e mulheres que, embora passam dos 50, ainda são jovens, porque nós entendemos que a idade para Deus não quer dizer nada. Amém, irmãos? A idade para Deus não quer dizer nada. Então, nós entendemos que Deus conta conosco. E o hino que o presbítero Zé Carlos, né, louvou, né, o valor que nós temos para Deus. Independente do seu grau de instrução, independente da sua cor, né, porque isso agora está muito em voga, né, a questão do racismo, né, independente, né, de onde você vive, do seu grau de instrução, né, enfim, isso para Deus não importa, né, porque Deus nos vê, não como o homem vê, mas Deus disse, né, lá para Davi, lá para Jessé, ele vê o coração. Então nós temos um valor muito grande para Deus, mas nós não podemos, irmãos, entender o seguinte: nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós somos tão preciosos para Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida ganha um outro significado, um outro sentido. E a nossa vida, então, ela passa a ter valor, não só porque Deus nos dá valor, mas valor e significado naquilo que Deus nos chamou para fazer, para ser. Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos abrir, né, Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Agora a gente continua no capítulo 12. Obrigado. No capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Até aqui, irmãos. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Amado Deus, nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, que a tua presença continue sobre as nossas vidas neste lugar, porque a presença do teu Espírito Santo é real, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, ó Deus, que um dia nos chamou, nos escolheu, Senhor,
E hoje nós estamos reunidos aqui por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça que nos alcançou. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, te pedimos, fala conosco, revela aos nossos corações a tua vontade. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa nos incentivar, Senhor, possa, Deus, nos impulsionar, Pai, a viver os teus propósitos, a viver o teu chamado, a viver, Senhor, em função, Senhor, das tuas promessas para as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, traga-nos, ó Deus, o teu entendimento nessa hora, que os nossos corações estejam, Senhor, receptivos a esta palavra, os nossos ouvidos estejam abertos. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz um amém bem forte. Amém. Irmãos, o autor de Eclesiastes, ele se revela, né? Ele se descreve como o pregador, o mensageiro. E na verdade nós sabemos que o autor do livro de Eclesiastes também foi Salomão. Amém? Salomão escreveu Provérbios e também escreveu Eclesiastes. E tanto Provérbios como Eclesiastes são livros de sabedoria, aonde ele expõe aquilo que ele aprendeu com Deus. Porque vocês sabem a história de Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria, não é isso? E no entanto, Deus, além de dar a ele sabedoria, também lhe deu o quê? Riquezas. Então Salomão foi o homem mais sábio, mais rico do mundo. Mas ele chegou ao final da sua vida e entendeu que a riqueza e a sabedoria sem Deus não significa nada. E ele entendeu o seguinte, que um homem, para ser feliz e realizado, antes de tudo, ele precisa de quem? De Deus. Então ele faz esse relato, né, aos jovens, à mocidade, a mim e a você, dizendo o seguinte, que nós precisamos ter o cuidado para não cair nas garras da ilusão deste mundo. Porque nós estamos vivendo num mundo de ilusão. É ou não é, irmãos? Né? Um mundo de aparência, um mundo de riquezas, de fama, de sucesso, de moda, né? No entanto, são coisas o quê? Frívolas, coisas fúteis, coisas sem sentido, que não nos levam, e pelo contrário, nos distanciam do verdadeiro sentido da vida. Que é o quê? Qual o sentido da vida, irmãos? Uma vez que nós conhecemos a Cristo, é viver para Deus, amém? Consagrar a nossa vida para Deus, de modo que a nossa vida possa glorificar o Senhor. Então ele diz o seguinte, nós precisamos aprender a viver em sabedoria e aproveitar os melhores anos da nossa vida. É ou não é, irmãos? Quem gostaria aqui de voltar a 20 anos atrás? Quem gostaria de voltar aos seus 18? Quem gostaria de voltar aos 20 anos? Mas a questão é o seguinte, que o tempo ele é cruel, não é, irmãos? E o tempo que passou não volta mais. Então, Salomão está dizendo, olha, aprendam a viver os dias e os melhores anos da vida de vocês com sabedoria. Entendendo que o princípio da sabedoria qual é? O temor a quem? A Deus, não é isso? Então, irmãos, nós vamos ver 3 tópicos para onde o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar a viver a vida com sabedoria, através do texto que nós acabamos de ler de Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 9 em diante. Então, o primeiro tópico, irmãos, que nós precisamos aprender para viver a vida com sabedoria é viver com liberdade. Deus te fez livre, meu irmão. E quando Deus te criou, Ele te deu o quê? O livre arbítrio e a capacidade de escolha, que nós chamamos de volição. Você é responsável pelas escolhas que você faz. E nós entendemos que toda escolha que nós fazemos, toda decisão que nós tomamos, tem uma consequência. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, você pode, querido, viver com liberdade. Você pode se alegrar, é o texto que está dizendo. Você pode se recriar, ou seja, recriar o seu coração, né? Se alegrar. Você pode satisfazer o teu coração. E você pode agradar os teus olhos. Então ele está dizendo, você pode viver com liberdade. Mas o que você não pode fazer? Se você é um homem sábio, se você é uma mulher sábia, você deve optar em viver em liberdade, a liberdade que Cristo te dá, mas entendendo que você está limitado dentro dos princípios eternos de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não não sai a palavra agora. Proibida.
proibitiva. A palavra de Deus, ela não nos proíbe. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém, e eu não me deixarei me dominar por nenhuma dessas coisas. E ele está falando a respeito da moralidade, das obras da carne. Então nós entendemos, irmãos, que nós não somos mais escravos do pecado. Outrora sim, mas agora não, porque nós estamos em Cristo Jesus. E Ele nos libertou do poder do pecado. Agora, quando eu peco, eu estou pecando conscientemente. E eu estou tomando uma decisão. Eu quero pecar. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender o seguinte, que precisamos viver essa liberdade, mas sem abusar da liberdade. Entendendo, irmãos, que nós temos princípios e que nós precisamos viver debaixo desses princípios. E eu fico pensando, irmãos, quantas situações difíceis nós enfrentamos na nossa vida por decisões erradas que nós tomamos, ou porque em determinado tempo da nossa história nós nos afastamos dos propósitos de Deus. E eu fico imaginando ainda, porque quando ele vai dizer que nós precisamos aproveitar a melhor fase da nossa vida, eu fico imaginando, irmãos, quantos talentos, quantos dons e quantos chamados foram enterrados. E eu peço a você que você se desperte nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus quer fazer com que você se recorde de quando Deus te chamou. Porque Deus disse, eu tenho uma obra na sua vida, eu te separei, você é importante para mim. Né? Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. E muitas vezes, irmãos, nós desperdiçamos tudo isso, porque não sabemos, de fato, discernir como devemos viver a liberdade que Deus nos deu. Então, irmãos, o que tem acontecido? Com toda essa liberdade, que nós não podemos confundir, né, liberdade, né, já diz lá o ditado, com libertinagem. Muitas pessoas estão sendo aprisionadas. Aprisionadas pelo quê? Pelo pecado. Aprisionadas pela tecnologia, pelo entretenimento. Elas estão se iludindo. E o inimigo, ele tem roubado, irmãos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Por quê? Porque ele tem tirado o nosso discernimento. Ele tem cegado os nossos olhos e tem tampado os nossos ouvidos. Nós estamos nos iludindo com essa vida. Amém, irmãos? Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. E nós estamos aí vivendo uma vida cheia de embaraços, irmãos, que nos impede de prosseguir. Amém, irmãos? Então o que está acontecendo? O inimigo, ele quer sufocar a nossa fé. Ele está nos dando outro alimento. A gente tem comido muitas coisas, irmãos, que têm nos distanciado dos propósitos de Deus. Então, ele está sufocando a nossa fé, o nosso entendimento, para compreender a profundidade do propósito de Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, preste atenção, você que está aqui nessa noite, você precisa viver a sua vida com liberdade, mas entendendo que a sua liberdade deve estar debaixo dos princípios da palavra de Deus. Não podem ferir esses princípios. E você precisa viver uma vida de obediência ao Senhor. Mas isso não quer dizer que você não possa se alegrar. Isso não quer dizer que você não possa ser feliz. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que você tem que ser, né, um estranho, agir como um estranho, ou como um esquisito. Mas você vai cumprir com o seu papel na sociedade. Você vai fazer a diferença. E nesses tempos difíceis, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso significa o quê, irmãos? Que quando você é realmente livre, ninguém precisa dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. E essa é a crise da igreja nesses dias. Porque nós queremos fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Nós queremos ver coisas que nós não deveríamos ver. Nós queremos sentir sensações que nós não deveríamos sentir. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Nós fomos separados por Ele. Ele nos chamou para viver uma vida de santidade, de compromisso com Ele. Mas, no entanto, nós estamos nos deixando levar, irmãos, pelas coisas do mundo. Então, nós precisamos entender o seguinte,
Se verdadeiramente Cristo vos libertou, ninguém vai precisar dizer para você o que você deve ou não fazer. E é isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque esse distanciamento, como eu disse, nos impede de ouvir, de ver a verdade que o Senhor nos propõe para as nossas vidas. E nessa verdade, irmãos, como eu disse, ela tem limites. Por quê? Aí a gente vai entrar no segundo tópico. Porque nós precisamos viver com responsabilidade. Você tem liberdade? Amém. Deus nos fez livres. Mas você precisa viver com responsabilidade. Dentro dos limites que Deus nos deu, você precisa viver com responsabilidade. Por quê? Porque nós vamos prestar contas para quem? Para Deus. E é o texto de Eclesiastes que está dizendo. Ele diz assim, ó: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ele está dizendo, você pode se alegrar na tua juventude, você pode recriar o coração, você pode andar pelos caminhos que satisfazem o teu coração, você pode ir pelos caminhos que agradam aos teus olhos, mas, porém, entretanto, todavia, saiba que de todas essas coisas Deus pedirá contas. Sabe o que é isso? Um dia a fatura chega. Não tem jeito, irmãos. Hoje a gente estava lendo Provérbios lá em casa, né? E uma prática que graças a Deus está terminando muito, já parece que já está diminuindo, pela opção de crédito que você tem no mercado, é o papel do agiota, né? O agiota é o seguinte, você pega um empréstimo com ele, que crente não deve pegar empréstimo com o agiota, né? Mas existe casos assim, né? Não deveria, mas pega. Você pega um empréstimo com o agiota e ele vai te cobrando juro em cima de juro, enquanto você não paga, ele não sossega. Há casos até de pessoas serem ameaçadas porque estão em dívida com agiotagem. E é mais ou menos o que acontece na vida. Aquilo que você não acertar, aquilo que você não pagar, aquilo que for mal resolvido, vai chegar a hora que a vida vai te cobrar. E o que tem acontecido, irmãos? Nós não podemos viver uma vida descompromissada, uma vida irresponsável. Essa que é a questão. Se você casou, você deve ser responsável pelo seu casamento. Se você tem filho, você deve ser responsável pelos seus filhos. Se você tem um emprego, você deve agir com responsabilidade dentro do seu emprego. Se Deus te confiou um ministério, você precisa ser responsável pelo ministério que Deus confiou nas suas mãos. E na verdade, o que está acontecendo, irmãos? Muitos de nós estamos nos eximindo das nossas responsabilidades. E quando nós nos eximimos das nossas responsabilidades, vem as consequências vão bater na porta. Amém, irmãos? Então é interessante o seguinte, que além de prestar conta a Deus, lá no último dia, nós vamos prestar contas a Deus, pelas nossas obras. Mas além disso, nós vamos prestar conta para a própria vida. Por quê? Vai chegar a hora que você vai prestar contas para a sociedade. É o que está acontecendo aí com os corruptos. Estão presos, porque estão prestando conta à sociedade. Vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta à sua igreja, vai ter que prestar conta ao seu pastor. Amém, irmãos? Vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta à sua família, aos seus filhos. Então nós precisamos entender o seguinte, é a lei da semeadura. A palavra de Deus diz, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6, 7, 8, e não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. E muitos de nós, irmãos, parece que brincamos com coisas sérias. E não nos damos conta de que aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos plantar amanhã. Amém? E o que então o autor de Eclesiastes, né, está dizendo para nós? Olha, a mocidade é tempo de plantar. Aí eu te pergunto, o que você tem plantado? Amém? Você é jovem. Amém, irmãos? Ainda dá tempo de colher, irmãos. Né? Apesar dos 50 e poucos anos, né? Da irmã e do irmão lá, ainda dá tempo de plantar. Eclesiastes também vai dizer que nós devemos jogar o nosso pão sobre as águas. Ou seja, nós precisamos trabalhar enquanto há vida, enquanto há disposição para o trabalho, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos plantar. Lute pelo seu ministério, lute pela sua família, lute pela sua fé, lute por aquilo que você acredita, porque essa é a melhor fase para que a gente possa plantar. Por quê? Vai chegar o tempo que nós vamos ser abatidos pelo
cansaço. Aí quando vem o cansaço é hora de quê? De colher, irmãos. E tem gente que não entende isso. Então nós precisamos, irmãos, para conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, precisamos viver uma vida de responsabilidade. Não sermos irresponsáveis com aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. E outra coisa, responsabilidade requer maturidade. Como eu disse, às vezes as pessoas empurram as suas responsabilidades para o outro, porque não tem a maturidade suficiente para compreender que aquele problema é dela, que é ela que tem que resolver. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, viver com responsabilidade, irmãos, significa que nós não vamos comprometer o nosso futuro nas mãos da ignorância, do erro e do pecado. Viver a responsabilidade é viver de forma objetiva, porque você precisa saber aonde você quer chegar. O que acontece na vida de muitos jovens, e não é no caso de vocês, mas talvez vocês, se pudessem reescrever a história de vocês, talvez reescrevessem. Ah, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Seria diferente, alguma situação da minha vida seria diferente. Mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos viver com objetividade. Ou seja, saber aonde nós queremos chegar. Quais são os seus planos, quais são os seus projetos, quais são os seus objetivos. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos em Deus, Deus nos permite sonhar. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, amém, irmãos? E vivemos uma vida de gratidão ao Senhor e obedecemos ao Senhor, sabe o que acontece? Nós vamos abrir lá em Provérbios capítulo 23, 17 e 18, abre lá. Provérbios 23, 17 e 18. Vou ler, tá, irmãos, para adiantar. Diz assim a palavra do Senhor: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor persevera todo dia. Aqui que é a chave, ó. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ou seja, Deus tem um futuro, um bom futuro, reservado para aqueles que esperam nele, aqueles que confiam nele. Amém, irmãos? E Provérbios 16, 3 diz assim, ó, consagre ao Senhor. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. O que eu entendo? A partir do momento que você decide obedecer, viver com sabedoria, com responsabilidade, você decide viver para Deus e entende que o sentido da sua vida está no Senhor, Deus ele vai te honrar. Se você dá prioridade ao Senhor, irmãos, isso é uma verdade. Se você priorizar a Deus nas mínimas coisas, Deus vai te confiar as maiores, é ou não é? É que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito, te colocarei. Mas, irmãos, isso não tem a ver somente com oferta. A gente usa muito esse versículo para oferta, mas com toda a nossa vida. Se você for fiel a Deus, priorizar a Deus em tudo e nas mínimas coisas, Deus vai te confiar as coisas grandes também. O problema é o seguinte, que nós queremos as coisas grandes, sem antes nos fiar nas pequenas. Nós queremos dar um passo maior do que a perna, é ou não é? E às vezes nós acabamos quebrando a cara. Esse terceiro tópico, irmãos, nós não podemos dispensar isso. Vamos repetir, irmãos, para que ninguém durma aí. Viver em sabedoria é viver, primeiro, liberdade, fala. Segundo, responsabilidade. E terceiro, temor. É a chave. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz o texto que nós acabamos de ler. O que ele está dizendo? Olha, na melhor fase da sua vida. Irmãos, qual é a melhor fase da vida? É essa. Amém? É essa. Sabe por quê? Porque se a gente ficar também olhando para trás, né, como diz aí o outro, a gente ficar olhando sempre para o retrovisor, a gente não vai sair do lugar. Então a melhor fase é essa.
Em nome de Jesus, a gente não pode mais ficar se lamentando pelas coisas que passaram, pelas coisas que não aconteceram, pelas coisas que nós não vivemos. Olha, Deus tem um futuro, né, reservado para nós. Então, caiu, aprendeu, bola para frente. Agora Deus nos chama a olhar para frente e entender o seguinte, que se eu vivo com temor, eu preciso então agora de fato fazer a vontade de Deus. E eu não posso me esquecer de Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele diz assim, está dizendo com todas as letras, não se esqueça de Deus. Essa é a diferença, irmão, do ímpio e do justo. O ímpio, ele vive sem qualquer compromisso com Deus, porque Deus para ele já caiu no esquecimento. Mas nós, irmãos, entendemos o seguinte, que nós temos um Deus precioso, e que nós dependemos dele, nós não podemos esquecer de Deus. Mas o que acontece? Preste atenção, na melhor fase da nossa vida, preste atenção, quando a tua conta está gorda, quando tu está com o carro do ano, quando tem teu dinheiro para pagar o teu aluguel, não é isso? Quando o negócio está bom, você está por cima da crista da onda, é nessas horas que nós esquecemos de quem? De Deus, irmão, porque ninguém precisa de Deus com dinheiro no bolso. É o que nós temos visto, é a realidade. Quando tudo vai bem, nós acabamos o quê? Esquecendo do Senhor. Então ele está dizendo, olha, lembra-te do teu Criador, não se esqueça dele. E não se esquecer de Deus é viver com temor. Amém, irmãos? Mas temor não é também só medo, não é só respeito a Deus. Mas temor é um profundo relacionamento com Deus, porque você só pode temer aquele quem você conhece. Eu não posso temer aquele que eu não convivo, aquele que eu não conheço. Ora, se você tem algum temor do seu pai, algum temor da sua mãe, algum respeito, alguma consideração, é porque você convive com eles, e eles sabem que a palavra deles vale. Assim é com Deus. Nós vivemos com Deus, sabemos o seguinte, Senhor, a tua palavra realmente ela vale sobre a minha vida. Porque Deus, ele cumpre com as suas promessas, ele cumpre com a sua palavra. Então, irmãos, às vezes a gente fica assim, está faltando temor. Mas quando falta temor, está faltando relacionamento. Porque de fato, se nós conhecemos a Deus, nós queremos voltar toda a nossa vida para Ele. Os irmãos estão entendendo aqui, queridos? Então nós precisamos entender o seguinte, não podemos nos esquecer de Deus. E nós somos relapsos. Isso, irmãos, em momentos de segundo nós esquecemos de Deus. É sério o negócio. É sério, sabe por quê? Às vezes a gente está diante da internet, eu esqueço de Deus. Às vezes eu estou lá, conversando com os meus amigos, ou conversando com as minhas amigas, eu esqueço de Deus. Quando eu abro a minha boca para falar do meu irmão, caluniar o meu irmão, eu esqueço de Deus. Então, são momentos de segundos que nós nos esquecemos de Deus. Mas por quê? Porque falta o peso, irmãos, falta o peso da presença de Deus. Porque quando nós temos o peso da presença deles e sentimos a sua graça, a sua glória, nós seremos incapazes de errar contra Deus. Eu não quero dizer que nós não somos perfeitos, não somos. Mesmo assim nós ainda pecamos, erramos, irmãos. Mas eu quero dizer para você que deve ser diferente, porque nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos nos acostumar com a maldade. Nós não podemos nos acostumar com a malícia. E é isso que tem acontecendo. É isso que está acontecendo. Uma geração, irmãos, de crentes, infelizmente, voltados, dados à carne. Então, isso tem faltado o quê? Se nós não temos um relacionamento, vai faltar o temor. A palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, 3, vai dizer assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, a sua vinda. E ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. O que ele está dizendo? Ó, nós precisamos prosseguir em conhecer esse Deus. Amém, irmãos? Porque na medida que nós conhecemos esse Deus, ele vai regando a nossa terra. Ele vai molhando o nosso coração. Ele vai fazendo com que a gente possa entender coisas que antes nós não entendíamos. Ele vai mudar a nossa visão, o nosso jeito de agir, de pensar, de falar. Ora, na verdade, ele vai moldar o nosso coração, segundo a estrutura dele, segundo a vontade dele, irmãos. Por quê? Porque a nossa essência, infelizmente, é carnal. Então nós precisamos, irmãos, nessa fase que estamos, e talvez alguns já passaram por essa fase, né? Do desabrochar. A mocidade é a fase do desabrochar. Você está desabrochando, né? É a estação das flores.
Tem a outra expressão também, que é a fase onde as flores, né, os brotos estão arrebentando. Olha só que bacana. Aí eu quero perguntar para você, nessa hora, você está arrebentando? Você está com essa bola toda? Irmãos, Deus espera, aliás, diz a palavra de Deus, né, que o mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Aí nós vamos cair na palavra da semana passada. É primavera. É hora de arrebentar. É hora de florescer, irmãos. Florescer em meio ao deserto. Por que eu vou florescer, pastor? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. E eu busco viver a minha vida com sabedoria, independente do que está acontecendo lá fora, independente do que eu ouço, independente do que eu vejo, independente das notícias. Eu entendo que Deus me chamou para florescer, porque embora o mundo esteja vivendo um grande deserto, a estação da minha vida, querido, é a primavera, é a melhor fase da minha vida. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, cai de novo na mensagem da semana passada, nós podemos florescer, nós podemos dar frutos, nós podemos arrebentar, nós podemos desabrochar. E quanto a isso, querido, eu quero dizer uma coisa para você, receba essa palavra. Quando é que de fato nós vamos nos desabrochar e nos arrebentar para os propósitos de Deus, porque Deus tem chamado na tua vida. Deus traz essa palavra porque Ele está dizendo o seguinte: eu tenho propósito, e eu quero agir na tua vida, e eu quero te levantar no meu poder, na minha autoridade, para que você possa abençoar vidas. Por quê, irmãos? Deus nos chamou como igreja, e como igreja Ele nos concedeu uma tarefa, uma missão. Entenda isso. Talvez você não tenha o título de pastor, de pastora, talvez você não tenha o título de diácono, presbítero, diaconisa. Mas para que o título? Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, e Ele pode te levantar para abençoar vidas e pessoas em meio ao caos, porque a nossa luz precisa brilhar onde? Nas trevas. Então Deus nos chamou, meus irmãos, nesse tempo, para desabrochar, para arrebentar, irmãos, para que nós possamos dar os frutos necessários para a glória de Deus. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: não tema, mas coloca o teu futuro na minha mão. Confia em mim, porque Jesus está dizendo, o Senhor, na sua palavra, Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais ou esperais. Amém, irmãos? Vai chegar o dia, irmãos, que só nos vão restar as lembranças. Lá atrás, né? Vai chegar o dia que vão nos restar apenas as lembranças. E dependendo daquilo que nós plantamos, as lembranças serão amargas ou serão lembranças de satisfação e realização em Deus. Quero dizer para você que a nossa mente é limitada, irmãos, para conceber aquilo que Deus pode fazer. Talvez você olhe para si mesmo você olha para si mesmo, você não se valoriza. Você não se dá nada por você mesmo. Amém, irmãos? Mas Deus, Ele quer te usar. Mas Deus, Ele quer te levantar. Então não deixe, querido, que o mundo venha sufocar a sua fé, que o mundo venha enterrar os seus sonhos, que o mundo venha impedir de você viver os propósitos de Deus. Então, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é o seguinte, né, o pregador está dizendo: curta essa fase, curta este tempo, porque um dia a primavera vai chegar. Amém, irmãos? E a primavera vai passar. E a primavera passando, irmãos, se nós vivermos para a glória de Deus, se nós entendemos que a nossa existência é para a glória de Deus, nós vamos receber a maior recompensa. Qual é a maior recompensa? A recompensa é o seguinte: quando vivemos para a glória de Deus, temos a garantia que estaremos na glória de Deus. Quando você vive para Ele, você tem a certeza, a convicção que você vai estar na glória com Ele. Você vai receber a maior recompensa que um homem de Deus e uma mulher pode esperar. Porque nada nesse mundo, irmãos, pode ser comparado ao Senhor. E Salomão concluiu isso, né? Que nem a riqueza,
nem a honra dos homens, nem a sabedoria pode ser comparada à manifestação do poder de Deus e a sua glória. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero fazer um apelo nessa noite antes de terminar. E você vai sair do seu lugar, porque nós não temos muito tempo. O Zé Carlos vai estar lá dedilhando o violão. E nós vamos fazer um apelo para você. Querido, nós estamos recomeçando o ano de 2020. Praticamente um recomeço, né, irmãos? Porque parou tudo, 90 dias. Quem tinha planos, adiou seus planos, né? Quem ia casar, não vai casar mais, ou vai casar até o final do ano. Quem queria reformar a casa, esperou para reformar a casa. Quem queria fazer algum negócio, teve que esperar. E na verdade, irmãos, Deus está nos ensinando algo nesses dias. Mas nós precisamos ser realmente, né, humildes para reconhecer que nós somos realmente muito limitados diante dos pensamentos de Deus, diante daquilo que Ele é capaz de fazer. Como nesse momento, um momento tão difícil para o mundo inteiro, mas Deus ainda tem preservado as nossas vidas. E se Deus tem preservado as nossas vidas é porque Ele tem propósito, porque Ele tem chamado. Se você tem a convicção, irmão, só se você tem a convicção, se você tem a convicção que Deus tem um chamado, um propósito na sua vida, e que nessa noite você entendeu que o Espírito Santo de Deus está te chamando a viver uma vida em sabedoria, com responsabilidade, amém, irmãos? Com temor e a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, sai do seu lugar. Vamos juntos orar aqui, irmãos, e clamar ao Senhor a misericórdia, para que nós possamos viver sim, irmãos, as suas promessas, viver sim os seus projetos. Nada vai nos impedir, nada vai nos atrapalhar de viver isso. Então saia do seu lugar, seja corajoso e venha no altar do Senhor e fala: Senhor, eu estou disposto a viver as tuas promessas, a despeito do que eu passei, do que eu vivi, do que eu experimentei, não importa, eu sei que a partir de hoje o Senhor pode fazer algo grande, algo novo na minha vida, e eu estou disposto a assumir isso, esse compromisso contigo, e a partir de hoje, Senhor, a minha vida vai ser diferente, porque eu quero viver na sabedoria do teu entendimento, da tua palavra e da tua vontade para a minha vida. Amém, queridos? Vamos orar. Você que está aqui na frente, receba essa palavra, irmãos, como palavra profética do Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque Deus, Ele pode, através do seu amor, marcar a nossa vida, momentos, situações, circunstâncias, aonde Ele entra, para que Ele possa agir e fazer um milagre. E talvez nessa noite você está aqui no altar do Senhor, clamando a Deus uma direção, um milagre, sobre esta palavra que foi pregada. Mas Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da tua necessidade. Então Ele diz para você nessa noite: não tenha medo, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra na sua vida. Não tenha medo, porque eu vou te sustentar. E avança, porque a minha visão para ti é grande, a minha visão para ti é grande, é próspera. E você vai herdar as minhas promessas, e você vai ser bem sucedido nessa terra. Mas me obedeça, viva em sabedoria, viva em temor, amém? Viva a liberdade do Espírito Santo de Deus, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Não seja escravo das circunstâncias, das situações, mas deixa Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Amado Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que nesta noite receberam esta palavra em seus corações. Que o Senhor Deus venha confirmar, Senhor, neste momento, através da atitude dos teus filhos, ó Deus, Senhor, a tua bênção sobre eles, para que, ó Deus, a tua mensagem, Senhor, que agora foi pregada, possa se revelar como algo real e concreto na vida dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, e que as promessas que estão embutidas nesta palavra venham se cumprir sobre a vida deles, eles venham ser honrados, ó Deus, através da atitude da fé, e que o Senhor possa levantá-los então, Senhor, Deus, como homens e mulheres de Deus, honrados, Senhor, e que através do seu testemunho, de uma vida sábia, de uma vida responsável, de uma vida temerosa diante do Senhor, e com um relacionamento contigo, Deus, ó Deus, a tua glória, a tua luz, o teu poder, venha brilhar sobre as suas vidas, e todos aqueles que olharem para eles, possam entender que ali é um homem diferente, uma mulher diferente, um homem transformado, uma mulher transformada, vasos de Deus, Senhor. E eu te peço agora, enche, Senhor, os teus vasos. Enche os teus vasos e renova, Deus, a aliança do chamado, a aliança da promessa. Senhor, aquilo que o Senhor prometeu lá atrás, no passado. Espírito Santo de Deus, renova a promessa, renova a aliança, Senhor. Opera o teu propósito sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Ó Pai, nós queremos te agradecer
porque Tu és o Deus fiel. Te louvamos por esta igreja, Te louvamos pelas famílias que aqui estão representadas, Te louvamos pelos irmãos que estão acompanhando a transmissão agora, ali na sua casa. Senhor, se alguém enfermo, desesperado, angustiado, ó Deus, que o Senhor venha trazer a Tua paz, o Teu refrigério, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos, e Te louvamos pelo Teu amor. Muito obrigado, porque não somos merecedores, mas sabemos, ó Pai, que Tu tens um lugar reservado junto a Ti, e nós podemos assim confiar no Senhor, e eu Te agradeço, e a Tua igreja Te agradece, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Os irmãos podem voltar para o seu lugar, recebam a vitória e a bênção. Vamos receber a bênção apostólica, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, amém? Amém. Sobre a tua família, amém? Amém. Sobre esta igreja, amém? Amém. Sobre esta cidade, amém? Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, e todo o povo diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel, irmãos. Leve essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira nós vamos ter o culto de oração. Aos poucos nós vamos voltando com a programação.